Como é o seu nome mesmo? Tô brincando, Gabrielzinho, vem com nós. Glória a Deus, aleluias. Shalom, igreja. Paz do Senhor, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Me sentindo muito honrado pela oportunidade, novamente, de estar aqui, de pregar o Evangelho. É a quarta vez que eu tenho essa oportunidade. E é algo que me traz muita honra, igreja. Algo que enche meu coração de alegria. Poder estar aqui e ministrar ao coração de vocês, ser usado pelo Senhor. E, cara, eu queria começar dizendo que eu amo vocês, cara. Queria dizer que vocês são minha família. Vocês me viram crescendo e se hoje eu estou aqui, cara, sendo usado pelo Senhor, é graças pela oração de muitos, pela profecias de muitos sobre minha vida, porque muitos aqui acreditaram em minha vida. Sabe? Eu agradeço de coração e eu amo vocês. Amém? Vamos à palavra. Quem puder se colocar de pé, em reverência à palavra. Abrem suas Bíblias em Salmos 132. Vamos ler a partir do versículo 1 e vamos ler quase o capítulo inteiro. Amém? Quem achou, dá um glória aí. Acho que todos estão juntos. Vamos lá. Senhor, lembra-te de Davi, de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Éfrata, e a encontramos nos campos de Jar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante do seu trono. Levante-se, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um dos seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhe ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação. E este é o meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois este é o meu lugar que desejei. Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimento. Vestirei seus sacerdotes com salvação. Seus fiéis cantarão de alegria. Amém, igreja. Até aqui. Vamos orar pela mensagem. Estenda suas mãos para cá, pela minha vida, pela vida do André, que está aqui me ajudando a ministrar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer fazer algo em alumínio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer fazer algo em nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque se passaram 7 anos e o Senhor ainda insiste em nós. O Senhor ainda quer fazer algo aqui. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Porque nós sabemos, Pai, nós cremos na Tua palavra.
Nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos que veremos a sua glória. Nós cremos, Senhor, que o avivamento virá sobre a cidade de Alumínio. Nós cremos, Deus, que não somos apenas religiosos cansados, crentes cansados, mas filhos que carregam a tua presença. Oh, Deus, ache um lugar para habitar nessa noite aqui, Deus. Senhor, eu posso ter a melhor performance aqui, Pai. Eu posso usar as melhores palavras, mas se o Senhor não vier, se o Senhor não usar minhas palavras, se tua voz não ecoar através da minha, nada acontecerá. Se o Senhor não ministrar os corações, nada acontecerá. Então, Deus, eu sinto o Senhor aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, Deus, então ministre nossos corações. Por favor, venha, Jesus. Não viemos aqui ver ninguém além de Ti. Não viemos aqui não fazer nada além de buscar a Tua glória, a Tua presença. Assim como Davi, queremos fazer este templo, Deus, para a Tua habitação. Oh, Deus, estamos cansados dos nossos cultos, que o Senhor vem de forma rasa. Queremos ver o Senhor habitando aqui. Queremos ver o Senhor habitando em nossas famílias, habitando em nossos corações, dia e noite, noite e dia. Então faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Descansa os meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Amém, igreja. Você pode tomar seu assento. Fique à vontade para adorar o Senhor. O culto é dele, então cultua ele, fica à vontade. Irmãos, nesses dias eu estava orando, estava tendo o meu tempo com o Senhor. E foi uns dias antes da virada do ano. E eu não sei vocês, mas esses dias eu sempre fico bem pensativo sobre a vida. Eu sempre reflito muito. Eu sou um pouco melancólico, quem me conhece aí sabe. E eu estava tendo o meu tempo ali de adoração, de oração com o Senhor no meu quarto. E Jesus, ele me lembrou de dias, dos primeiros dias, que eu era um jovem, uma criança. Um jovem, uma criança não dá na igreja. Era apenas uma criança. Uma criança que não queria nada além de Jesus. Uma criança que não queria nada além de passar o tempo ali no quarto com Jesus e se preparar para a missão do Senhor. E Jesus me lembrou desses dias onde eu passava tempo cantando Quero Conhecer Jesus, colocava essa música no repeat e ficava orando, Senhor, deixa eu te conhecer, me deixa fazer parte da sua obra. E eu lembro que eu ficava falando, pastor, eu vou para o seminário quando crescer, eu vou para a missão, eu quero viver isso. E sabe, amados, o Senhor me falou, Gabriel, você tem que ter o coração desses dias onde você não desejava nada além de mim, desses dias onde você não tinha distração. Irmãos, o grande mandamento, o primeiro e maior mandamento que Jesus nos deu é amá-lo de todo o nosso coração. E isso nos fará vitorioso até o fim, irmãos. Porque podemos conquistar coisas, podemos construir uma família. Se chegar aquele dia e não estivermos aos pés de Deus, vamos falhar na vida. Porque Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo.
E é sobre isso que eu quero pregar. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, irmãos. Glorifica aí, ore aí, deixa Deus fluir aí. O Senhor quer fazer algo nesta noite. E amados, qual que é o maior propósito de Deus sobre nós, sobre a raça humana? Muitos pensam que é construir uma família, que o Senhor quer nos fazer construir uma família, nos abençoar, fazer pessoas grandes aqui na terra. E talvez isso faça parte do grande propósito do Senhor. Talvez isso coopere para o grande propósito do Senhor. Mas o grande propósito de Deus sobre nós, sobre a terra, sobre a raça humana, é a tua habitação entre nós. É a comunhão com nós através da sua habitação. A prova disso é que a história começa com o Senhor habitando entre nós, e ela também termina com o Senhor habitando entre nós. Então, em Gênesis, nós vemos o Senhor descendo ao jardim e tendo comunhão, habitando com Adão e Eva. Em Gênesis 3:15 veremos isso. Mas Adão e Eva pecam, e parece que essa habitação do Senhor na terra, essa habitação do Senhor no jardim, entre a raça humana, ela não existe mais. Mas vemos que isso é restaurado em Apocalipse. No fim, abrem comigo, quem quiser acompanhar, em Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia. Amém, igreja? Eu vou lendo aqui para dar tempo de pregar tudo. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará, repita comigo, habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Então, o propósito maior de Deus sobre nós é restaurado em Apocalipse. Mas a verdade é que Jesus, Deus, Ele nunca mudou o seu plano. Ele sempre quis habitar entre nós. Então, em Gênesis, Adão e Eva pecam e a habitação do Senhor já não está entre nós. Mas daí a história se passa e o Senhor construi uma nação, um povo, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E a nação de Israel nasce. Tem José também. Mas aí a nação de Israel nasce e Deus faz uma arca da aliança, uma arca onde Ele habita nessa arca para habitar entre o seu povo. E a história se passa, vem Moisés, e agora eu não vou lembrar toda a história, mas lá para frente Israel se queixa que quer um rei. E Deus escolhe Saul como rei, mas Saul, ele peca, começa a desobedecer ao Senhor, e o Senhor fala para o profeta Samuel, o profeta da época: eu vou escolher um novo rei para Israel, porque eu já não quero mais Saul. Eu vou escolher um rei segundo o meu coração. E ele escolhe Davi. E Davi é o cara que a Bíblia diz que tem um segundo coração. Irmãos, nós vemos que Davi, ele se torna rei, ele se torna um rei vitorioso, ele conquista tudo aquilo que um rei poderia conquistar na sua época. Ele se torna, eu creio que ele é o maior da história. Mas ele faz uma
um voto com o Senhor. Eu não descansarei os meus olhos. Eu não se contentarei enquanto não fizer um lugar para o Senhor habitar. Irmãos, esse é o coração segundo a de Deus. Esse é o coração que nós devemos ter. Um coração que quer ver a habitação do Senhor na terra. Amém? Vocês estão comigo? Irmãos, nós precisamos ter esse coração. E a história se passa, e Davi, o Senhor não permite Davi construir esse templo, mas aí vem Salomão constrói esse templo, e a nuvem de glória vem sobre o templo, e aí a história se passa, vai se passando, e Israel começa a viver em iniquidade, vem os reis, e aí vem aqueles reis que os poucos, né, que vivem para o Senhor corretamente, e aí vem a maioria, não dá a devida resposta como servos de Deus, e esquecem do Senhor, e aí o templo é destruído, e aí vai se passando a história, e depois o templo é reconstruído, e aí vem Jesus, vem aquele que é prometido desde Gênesis, vem o descendente de Davi, o Messias. E Jesus vem, ele vence, ele faz aquilo que tem que fazer aqui na terra, vence, morre e ao terceiro dia ressuscita. Só que o Senhor, ele não nos deixa órfãos, ele manda o seu Santo Espírito. E agora, o Senhor habita entre nós, só que agora de forma diferente. Através do seu Santo Espírito e em nós, em nosso coração. Glória a Deus, vocês estão comigo, igreja? Ele fala para os discípulos, não deixarei órfãos, rogarei ao Pai para que envie o auxiliador Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 diz, certamente vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? E aqui está o primeiro ponto da mensagem, irmãos. E agora eu vou fazer algo que eu sempre quis fazer. Vira para o seu irmão do seu lado e diz, você é templo do Espírito Santo. Irmãos, o plano de Deus não mudou. Ele ainda habita entre nós, através do seu Santo Espírito. Mas eu te pergunto nessa noite, o Senhor, o Espírito Santo, tem feito morada em você ou apenas visitas nos cultos de quarta e nos domingos? O Espírito Santo de Deus tem feito morada com você no trabalho? O Espírito Santo de Deus tem morado em você, na sua família? O Espírito Santo de Deus tem morado em você? Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele habita. Mas se nós não deixar ele operar, se nós não deixar ele fazer a sua obra transformadora, se nós não se arrepender dos nossos pecados, ele não habita. E eu te pergunto, o Espírito Santo tem habitado em você ou você prefere o seu pecado de estimação? O Espírito Santo tem habitado em você ou você prefere que ele saia para você fofocar? O Espírito Santo tem habitado em você ou você prefere que ele saia para você assistir pornografia? O Espírito Santo tem habitado em você ou você quer que ele saia para você viver a sua vida do jeito que você quer viver? Irmãos, é tempo de nós se arrepender. Não é mais tempo de nós brincar de ser igreja, irmãos. Não é mais tempo de nós brincar de ser irmãos. Nós somos filhos que carregam a glória e a revelação de Deus. Meus irmãos, os nossos colegas de trabalho precisam ver o Senhor, o Espírito Santo em nós. Não dá, irmãos, não dá, chega. Como
foi cantada aqui. Precisamos queimar pelo Senhor dia e noite e dia. E isso é o avivamento pessoal. É quando o Espírito Santo vem e habita em nós. E não sai depois de uma semana. Não sai depois de 2 semanas. Não sai depois de um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não sai depois de 10 anos. Porque mais importante de como você começou a sua vida com o Senhor é como você terminará. Lembra-se dos primeiros dias. Lembra-se aonde você abandonou o primeiro amor. E volte. Amém, igreja? Vocês estão com cara meio de assustado para mim? Vocês estão bem? Amém? Irmãos, isso é avivamento pessoal. Quando o Senhor, o Espírito Santo vem e nós permite Ele fazer a sua obra. Então, o Espírito Santo vem e Ele começa a transformar o nosso coração. Ele começa a renovar a nossa mente. E agora nós não pensamos mais como antes. Nós já não fazemos as mesmas atitudes, os pecados que nós fazíamos no passado. E agora nós começamos a viver uma vida de separação, santidade, busca para o Senhor. Isso é o avivamento pessoal. Mas há o avivamento em comunidade. E aí agora a mensagem começa a virar uma loucura. Porque avivamento em comunidade é quando o Senhor vem e paira sobre um povo. É quando o Senhor vem e paira sobre uma região. É quando o Senhor vem e paira sobre um templo, uma igreja. Vocês estão comigo, igreja? Então, precisamos ser avivados pessoalmente no nosso íntimo. Mas precisamos buscar esse avivamento em comunidade. E aí você fala, Gabriel, como assim? Que loucura é essa? O Senhor vir e habitar sobre uma região, habitar sobre um povo, habitar sobre um lugar. Isso é loucura. Irmãos, eu digo para você, não é. Vemos isso na história. Os avivamentos no país de Gales, onde o Senhor habitou sobre uma nação inteira. Vemos isso, o avivamento na Rua Azusa, o avivamento em Pensacola. Pensacola? Não sei se eu falei certo. Mas vemos o Senhor fazendo isso na história. O Senhor vindo e habitando sobre uma região, sobre um povo. E eu pergunto para vocês desejam isso? Porque, irmãos, estamos em bom culto. O Senhor tem estado conosco. Mas Ele pode e quer fazer muito mais. Ele pode e quer fazer muito mais. Neste domingo, eu estive na Avenida Paulista. Fizeram um culto e um evangelismo lá. Uma galera de todas as igrejas, a maioria jovens, famintos por Deus. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não sei se vocês já foram para a Avenida Paulista, mas é um ambiente assim pesado, sabe? É um ambiente pesado. Irmãos, nós começou o culto. A presença do Senhor naquele lugar se tornou palpável. Nós começamos a adorar e teve um momento, irmãos, que nós dobramos os nossos joelhos lá e começamos a orar por arrependimento da igreja, arrependimento dos nossos pecados. O Senhor começou a fazer algo na Avenida Paulista. O que eu quero dizer é que o véu foi rasgado, irmãos, por Jesus. Ele pode e já fez e quer fazer. Ele quer vir habitar sobre nós. E teve um momento ali que nós fomos orar por enfermidade. E aí
perguntaram quem estava enfermo, levantasse a mão lá. E aí levantaram as mãos. E aí tinha um irmão perto de mim, perto dos meus amigos. E nós fomos orar por ele. E ele estava com uma dor aqui na cintura, na pelve. E nós oramos, e, irmãos, ele foi curado. O avivamento na Rua Azusa. Quantas curas, irmãos. Quantas pessoas levantando de cadeira, quantos surdos voltando a ouvir. Irmãos, isso não é loucura, o Senhor pode fazer. O problema é que nós não desejamos isso. Não temos fome do Senhor suficiente para isso. E se agradamos em vir na igreja, sentar no banco, ouvir uma boa palavra. Mas, irmãos, os cultos no país de Gales, quando rompeu o avivamento, não tinha fim. Porque a presença de Deus era tanta que não tinha fim. A presença de Deus no local era tanta que a galera, o pessoal não conseguia terminar. Então os irmãos iam revezando ali, não tinha liturgia. A história diz que as pessoas saíam para trabalhar de manhã, 6 horas da manhã, e chegava mais ou menos 3 da tarde, iam lá para o culto, e estava lá o culto, e o Senhor habitando, e o Senhor fazendo algo lá, e a presença de Deus palpável, sem nenhuma liturgia, sem nenhum pregador. O Senhor usava o que Ele queria, as pessoas estavam derramadas ao chão, o Senhor estava fazendo algo, e aquelas pessoas clamavam, aquelas pessoas estavam famintas, e elas saíam dali de madrugada, às 3 horas da manhã com suas famílias, voltavam para suas casas, dormiam 2, 3 horas, e ia para um trabalho, e irmãos, nessa pegada, iam lá, e o Senhor estava habitando naquele lugar. E eu te pergunto, igreja, do que nós temos fome? Em Salmos 14, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Em Salmos 14, versículo 2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E eu pergunto, se o Senhor passar aqui sobre a nossa igreja, se o Senhor passar com os olhos atentamente sobre alumínio, Ele encontra aqueles que entenderam, aqueles que o buscam a tua face. Irmãos, Deus está prestes a romper um dos maiores moveres da história. A promessa em Joel está prestes a romper. E eu não sei você, irmãos, mas eu quero fazer parte disso. Eu quero estar no centro, mesmo que as pessoas me achem louco, mesmo que as pessoas me achem doido, eu quero fazer parte, eu quero ser habitação, eu quero preparar um lugar para o Senhor habitar. Eu estou cansado, irmãos, dos nossos cultos cansados. Eu estou cansado do Senhor, de não ver os céus abertos, de não ver pessoas sendo curadas. Amém, irmãos, Deus tem feito algo aqui, mas Ele pode fazer muito mais. E eu tenho ido a lugares onde eu vejo uma galera com fome. Irmãos, eu lembro da escola Awaken, no começo do ano passado, irmãos. Irmãos, aquele povo era faminto e aquilo traía a presença de Deus. Os cultos não eram 1, 2, 3 pessoas adorando, era todos desesperados, clamando: Deus, venha! Vocês têm fome do quê? Do que vocês têm fome? Talvez vocês estejam invertendo os valores daquilo que é mais importante, irmãos. O primeiro e grande mandamento: Deus, ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Precisamos ter o coração de Davi e querer ver a habitação de Deus na terra. Irmãos,
eu separei 2 pontos. Como atrair a presença de Deus. Mas a real que o Espírito Santo já falou algo aqui. Precisamos ter fome para atrair a presença de Deus. Amém? Precisamos desejar isso. E, irmãos, a verdade é que o avivamento, o Senhor vindo habitar em um lugar, não pode ser feito pelas nossas forças. É a graça do Senhor, amém? Mas há princípios que o Senhor nos dá, que nos dá um norte, que Ele nos deixou para que a presença dEle venha. E a segunda que eu quero falar aqui, a primeira foi fome, a segunda está em Isaías 56, versículo 4. Quem quiser acompanhar, vou tomar um gole de água aqui. Santa, levante sua voz. Majestade, Santa, majestade, Santa, majestade, Santa, Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, Senhor. Revela-nos tua majestade, Pai. Revela-nos quem tu és nesta noite, Senhor. Sopra teu vento sobre nós. Libera, Senhor, algo novo aqui nesta casa, Pai. Libera fome, libera desejo por quem tu és. Vamos lá, Jesus. Fique à vontade. A casa é sua. Em Isaías 56, versículo 7. Eita. Calma aí, irmãos. Se eu não fizesse isso, não era eu. Se eu não desse uma gafe dessa, não era eu. Mas glória a Deus. Santa majestade. Vamos lá, igreja. Fica à vontade. Isaías 56, versículo 7. Diz: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui, irmãos, o Senhor está falando do seu templo, mas Ele estabelece um princípio para a sua casa. Ou seja, Ele estabelece um princípio para a sua morada, que é oração. Irmãos, essa é a nossa identidade como igreja. Casa de oração para todos os povos. Irmãos, isso atrai a presença do Senhor.
Vemos que todas as histórias de avivamento, um grupo de pessoas, intercessores, oraram para que o Senhor rompesse um mover, até que Ele fizesse. Irmãos, precisamos voltar a acreditar no poder da oração, precisamos voltar a acreditar no poder da intercessão. Se queremos o Senhor habitando sobre esta casa, habitando nesse templo, precisamos, irmãos, orar, precisamos interceder pelos cultos, precisamos chegar aqui meia hora antes, 20 minutos, e orar, para que o Senhor rompe e faça algo. Sabe, nesses dias, nesses tempos atrás, o pastor fez uma campanha de que você escrevia um desejo num papel e nós ia apresentar no monte e orar. E durante essa campanha, nós não lembro quantos cultos foram, mas nós vinha aqui orar pelo culto. Irmãos, eu não sei vocês, se vocês têm essa sensibilidade, mas eu senti a presença de Deus mais palpável no ambiente, quando nós começamos a vir aqui mais cedo orar. Mesmo sendo pouco minuto, já fez diferença. Irmãos, oração atrai a presença de Deus. Precisamos voltar a essa essência. Precisamos ter reuniões de orações aqui, precisamos ter salas de oração aqui. Se queremos o Senhor vindo em nossos cultos, precisamos gastar tempo em oração e em intercessão. Oração atrai a presença de Deus. Então, se você quer oração, quer o Senhor habitando em você, mais e mais, tenha tempo de oração. Irmãos, vamos criar vergonha na cara. Vamos criar vergonha na cara. Vamos parar de 5 minutos, 10 minutos antes de dormir. Gente, nós dá tempo para tudo e para o Senhor que é mais importante. Nós damos 5 minutos e só agradecendo, só pedindo coisa. Irmãos, Deus, há algo no nosso coração que só pode ser satisfeito na comunhão com o nosso Deus. E quando você começar a provar dessa comunhão, quando você começar a provar, ser satisfeito nele, você não vai querer, você vai ver o tempo passando, 10, 20 minutos, 15, 1 hora, 2 horas, e você vai estar ali, você vai colocar hinos, e vai cantar ali no seu quarto, e você vai sentir a presença de Deus palpável no seu quarto, e você vai se sentir plenamente satisfeito no Senhor. O problema, irmãos, é que estamos distraídos, tentamos ser satisfeitos em prazeres terrenos, no Instagram, em coisas, em pessoas, mas só seremos satisfeitos no nosso secreto com Deus. E sabe, uma coisa que o Senhor veio, Jesus veio e nos revelou, é que Deus é o nosso Pai. A oração do Pai Nosso. Aquele tempo não tinha o costume de chamar Deus de Pai, porque era algo muito distante, era algo que eles tinham muito temor. E Jesus vem e ensina a oração, Pai Nosso. Irmãos, Deus é nosso Pai. Que se você tem um relacionamento saudável com seu Pai, você não fica só conversando 5 minutos antes de dormir com Ele, pedindo as coisas. Se você faz isso, irmãos, seu relacionamento com o Pai tá errado. Mas, cara, você chega do trabalho e você quer contar como foi seu dia, você quer perguntar como que foi. Esse tem que ser o nosso relacionamento com Deus, como nosso Pai. Amém? Então, se queremos o Senhor vindo em nossos cultos, o Senhor habitando aqui, o Senhor rompendo um mover sobre nossa igreja, precisamos ter fome e ter tempo de oração, salas de oração, eu ir no monte orar. Amém? Vir antes do culto e orar. Amém? Agora o terceiro ponto e último. Está em Atos 2:17.
Amém? Estão comigo? Irmãos, o que vocês acharam do meu novo corte? Ficou bom? Ficou joia? Ficou joia, né? Fala sério. Quero ver o pastor me zoar agora, chamar de mendigo. Em Atos 2,17, irmãos, que uma namorada não faz, irmãos. É para aplaudir de pé, glória a Deus. Acho que ela vai ver isso. Tô com saudade, te amo, viu? Mas amém. Atos 2, versículo 17, diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui no contexto é o dia do grande Pentecoste. E o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e quem estava lá. E aí Pedro se levanta e faz a profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Só que é interessante, amados, que ele fala sobre vossos filhos e vossas filhas. Ou seja, ele está falando ali com os pais, é uma profecia sobre os pais, é uma profecia sobre a família. Irmãos, e o que o Senhor tem ministrado muito nesses últimos dias no meu coração é que o grande derramar, a promessa de Joel, o que ele está prestes a fazer, irá ser através de famílias. É por isso que Satanás tem atacado tanto, irmãos, a nossos filhos, a nossas famílias, porque ele sabe que se tivermos famílias saudáveis, famílias no altar do Senhor, o grande derramar acontecerá. Irmãos, tem pais aqui? Tem, né? Pais, ou quem pretende ser pai, eu pretendo, amém. Mas, pretendo um casalzinho, um adotado. Mas, irmãos, você como pai, você como homem da casa, é sua responsabilidade de levar a família para o altar do Senhor. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade dos irmãos, é sua. Então, precisamos ter essa consciência de levar nossa família ao altar de Deus. E em Efésios 2:19 diz que nós, filhos de Deus, nós, a igreja, somos uma família. Amém? Amém? E, irmãos, eu sinto que o Senhor quer fazer a igreja, construir a família dele, através de outras famílias. O Senhor quer habitar na igreja, habitando em casas. Então o Senhor não quer fazer apenas a nossa igreja, nosso templo, como casa de oração, mas Ele quer fazer nossa casa. Que as pessoas entrem em nossa casa, em nosso lar, imediatamente ela sinta a presença de Deus pairando sobre aquele lugar. Que nossos filhos sejam flechas na mão do Senhor. Vocês estão entendendo, igreja? A promessa do grande derramar de Deus está sobre a família. Então, irmãos, a Bíblia, o Senhor fala que tem aqueles que, eunucos, né? Que não vão ter uma família, mas eles são específicos. Mas, irmãos, o Senhor quer fazer algo através das famílias, e precisamos construir a nossa família para isso. Precisamos construir, educar nossos filhos no altar, aqui na igreja, ensinando, orando. E o grande derramar do Senhor será sobre uma igreja que é uma família constituída por várias famílias. Amém? Então, se queremos um mover do Senhor, precisamos
ter esses 3 pilares: fome, oração e família. Amém? Repita comigo: fome, oração e família. Amém? Eu queria chamar os irmãos para adorar aqui. Vamos orar agora.